queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Aqui quem fala é Carlos Renato Cunha, membro da equipe do podcast, e hoje a gente vai ter um episódio muito especial recebendo o professor Otávio Campos Fischer, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para uma conversa sobre reformas tributárias. Então, antes da gente começar, lembre-se de curtir a nossa página no Facebook, no LinkedIn, seguir a gente lá no Instagram ou no Twitter. E também, caso tenha dúvidas, sugestões, qualquer comentário, ideias para episódios, não hesitem em entrar em contato conosco pelo e-mail contato@tributariaopedoouvido.com.br. Então, vamos lá! Querido professor Otávio Campos Fischer, eu queria dizer inicialmente que é uma honra para a nossa equipe recebê-lo. Eu sei que o seu tempo é muito escasso, o senhor tem muitas atribuições, então muito obrigado por separar um tempinho para conversar conosco e com os nossos ouvintes. Primeiramente, caso algum ouvinte, a gente tem ouvinte no Brasil inteiro, até no mundo inteiro, alguns ouvintes espalhados pelo mundo, a gente sempre pede para que o convidado se apresente para os nossos ouvintes. Então, por favor, professor, fique à vontade, fale do seu currículo para quem não o conheça. Ok. Primeiramente, uma boa tarde, professor Carlos Renato Cunha, uma grande satisfação e uma honra poder participar desse podcast, conversar contigo, com os ouvintes a respeito desses temas tão importantes, polêmicos e atuais como da reforma tributária. É uma satisfação muito grande, Fico lisonjeado de poder estar aqui. E também uma boa tarde às nossas e nossos ouvintes. É uma satisfação aí poder falar desse tema de reforma tributária para vocês. Me permita falar na informalidade, vocês, não os senhores, doutores, doutoras, certo? Porque hoje a intenção aqui minha é, como disse o professor Carlos Zanata, é uma conversa, um debate aberto sobre esse tema. Bom, mas o professor Carlos Zanata me pede para fazer uma breve apresentação. Eu quero dizer que me formei pela Universidade Federal do Paraná no final de 1993, colhi grau em 94 e logo em 94 ingressei no mestrado em Direito Tributário. Escrevi sobre a contribuição ao PIS. Essa minha dissertação foi publicada pela editora Dialética, que deixou de existir aí alguns anos atrás, e depois eu engrenei imediatamente no doutorado, fui escrever sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no direito tributário. Isso começou lá em 1999 por conta de uma legislação que regulou o controle concentrado de constitucionalidade e autorizou o Supremo a modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade. E também esse trabalho foi publicado em livro pela editora Renovar. E, paralelamente aos estudos acadêmicos, eu iniciei também uma atividade como advogado em 94, comecei também a dar aula em algumas pós-graduações, depois eu comecei a dar aula em graduação, sempre no direito tributário, basicamente. Então, já há quase 30 anos que eu me dedico ao estudo do direito tributário, à atuação do direito tributário. Depois, em 2013, eu tive a honra de ser nomeado para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pela vaga do 5º, e desde então, 2013 para cá, eu sou desembargador no Tribunal de Justiça. Fiquei um tempo atuando em Câmara que não era de direito tributário e ano passado eu consegui uma vaga em uma Câmara de direito tributário. Então, agora consigo conciliar a vida como acadêmico tributarista na faculdade, como professor. Eu leciono agora full-time no Unibrasil, seja na graduação, seja no programa de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, que nós temos aqui em Curitiba, no Unibrasil. É um PPGD reconhecido com nota 5, É uma nota elevada, vai até 6, 7, mas só tem poucos cursos com essa nota acima de 5, Então o Unibrasil tem um programa aí muito conceituado, a revista do nosso programa também é uma revista altamente conceituada. Então ali eu leciono direito tributário e atuo como desembargador na 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigado, professor Otávio. Bom, já disse que é uma honra, e agora a gente recebe aqui também um outro colega da equipe do podcast, professor Elvio. Tudo bem, professor Elvio? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, desembargador, professor Otávio.
Tudo bem com o senhor? É um prazer, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, né? Em mais um episódio do Tributário pelo Ouvido. Antes de qualquer coisa, também agradecer os nossos ouvintes, né? Desejar a eles uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, aí, dependendo do horário que eles estão nos ouvindo. Vamos hoje aprender bastante, né, Carlos? Acredito eu que a gente vai poder explorar bastante, professor Otávio, sobre esse tema, né, que está aí em voga no nosso mundo tributário. A gente vai poder trazer também uma visão também para os nossos ouvintes, né? Muito obrigado, Elvio. Um prazer, tá? Então, vamos aproveitar o amplo conhecimento e experiência do professor Otávio na vida acadêmica e profissional, inclusive como profissional advogando e depois julgando, o que dá uma visão muito mais ampla do sistema tributário brasileiro. E o nosso tema de hoje são as reformas tributárias. Colocamos ali o S entre parênteses nas duas palavras. Professor Otávio, primeiro, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que o Brasil precisa de uma reforma tributária? Se sim, qual reforma tributária? Quais os principais problemas do nosso sistema tributário? Bom, essa pergunta pode ser respondida de duas formas. Uma forma simples e uma forma mais complicada. Em ambas, eu diria que sim, que o Brasil precisa de uma reforma tributária, mas de uma forma simples, porque, numa primeira perspectiva, porque parece que há um descontentamento geral com o sistema tributário, quer-se tornar um sistema mais simples e quer-se, de alguma forma, buscar a diminuição da tributação. Isso é uma forma simples da gente entender o problema. Agora, sob uma outra perspectiva, e assim, eu estou pensando em voz alta aqui contigo, certo? Então eu vou tentar estabelecer um raciocínio linear da melhor forma possível, mas o sistema tributário brasileiro, ele, para os nossos ouvintes aqui terem uma ideia, ele apresenta, do ponto de vista macro, um lado positivo e um lado negativo. Então, sob uma perspectiva macro. Por quê? Porque, diferentemente de qualquer outro país no mundo, né, eu não consigo ver qualquer constituição que se assemelhe, o professor sabe disso. Nós temos uma constituição que regulou minuciosamente a matéria tributária, né? Se diz, a doutrina diz, de forma, eu não diria de forma minuciosa, porque, na verdade, eu posso dizer que é de uma forma expansiva. Minuciosa não porque é um modo de falar que a doutrina construiu, mas não reflete a realidade do nosso sistema, né? Ele não trabalhou com minúcias de questões como fixação de prazo de pagamento, alíquota de tributo e tal. Não, mas ele, do ponto de vista comparativo com outros sistemas, ele foi mais minucioso, mas ele não é minucioso no sentido de tratar pormenores do sistema. Ele regulou de forma muito ampla a matéria tributária e isso trouxe um aspecto positivo, que a doutrina explorou muito bem isso, que é de ter disciplinado no âmbito constitucional o poder tributário nas três esferas da federação, né, da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, de tal forma, certo, que isso gerou uma garantia maior, uma potencial garantia maior para os contribuintes, de ter uma tributação mais previsível, de ter uma tributação mais estável e também mais compreensível, porque a gente olha para a Constituição, a gente já sabe quem pode tributar, quais são os tributos que podem ser criados, via de regra sobre o que eles podem incidir e também os limites na criação desses tributos, as imunidades, os princípios. Então, em tese, isso propicia uma visão muito positiva do nosso sistema, porque isso a gente não vê em nenhum outro país do mundo. Uma Constituição que se preocupou em dizer não só quem pode realizar a tributação, mas também nenhuma Constituição realizou uma disciplina tão ampla de dizer quais são os tributos que podem ser criados, sobre o que podem se incidir, né, quais são os limites e tal. E isso traz uma garantia maior para os nossos contribuintes, em tese. Mas, obviamente, que não é só porque a Constituição estabelece dessa forma normas a respeito da tributação que, na prática, isso vai ser cumprido. Então, a gente tem um conflito entre a norma constitucional e a prática tributária muito grande, porque passamos a conviver com tentativas sistemáticas de tributação para além do que está previsto ou autorizado na Constituição. E o reflexo disso é o que a gente vê de tantas causas terminando
parando no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a maior parte das questões tributárias vão ter a sua palavra final dita pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque é o órgão do judiciário que julga, por último, questões constitucionais. Então, isso, de outro lado, trouxe um problema também, que é o de que o direito tributário ele não pode ser visto isoladamente. Ele é um mecanismo dentro do nosso sistema econômico. E quando nós criamos uma regulamentação engessada dessa forma, apesar de ser, em tese, muito bom para os contribuintes, nós nunca conseguimos ter isso como contribuintes na prática. Por quê? Porque a realidade do sistema econômico exige uma dinâmica que não pode ficar toda hora esbarrando em normas constitucionais, certo? E aí começamos a criar desconfortos entre a realidade e a previsão normativa. Essa tensão fez com que, já desde o início da nossa Constituição, lá no início da década de 90, não em 88, mas assim, as primeiras notícias sobre reforma tributária surgiram lá no início da década de 90. Então, o nosso sistema tributário já nasceu causando grande desconforto. Então, sob esse aspecto, a gente precisa ter uma consciência de repente, repensar as concepções doutrinárias para ver se é o caso ou não de a gente propor uma grande reestruturação do sistema tributário, porque eu acredito, certo, que a forma como se engessou o sistema tributário na Constituição, apesar de dar um sinal positivo para os contribuintes, esse sinal positivo teve dificuldade de se concretizar, de outro lado, acaba criando muitas tensões. E aí, um dos grandes problemas que nós passamos a vivenciar foi com a existência de alguns tributos complexos que foram criados de forma a satisfazer interesses dos entes federativos, mas que trouxeram problemas para os entes federativos e trouxeram problemas para os contribuintes, Eu digo aí dos 3 tributos que se diz sobre o consumo, IPI, ICMS e ISS, que estão no cerne das propostas de reforma tributária desde aquela levada a efeito pelo então presidente Fernando Henrique, se não falha a memória, em 1995, foi, eu acho que talvez uma das primeiras a ser propostas, e que deságua hoje nesse substitutivo à proposta de emenda 45 de 2019, que agora foi apresentada pelo governo federal. Então, se a gente olhar uma visão histórica, nós identificamos que há aí um grande desconforto nessa tributação que foi criada antes da Constituição de 88, do IPI, com anteriormente o ICM, agora o ICMS, e o ISS. Se diz assim, os autores mais antigos dizem que quando a tributação sobre o consumo veio para o Brasil, certo, se quis aparar arestas políticas, e se dividiu o que seria o IVA em 3, uma parte para a União, uma parte para os estados, outra parte dos municípios. Mas aí não se conseguiu efeitos positivos, só efeitos negativos, vamos dizer assim, de conflitos de competência, de dificuldade do contribuinte compreender a legislação. Então, por esse aspecto, eu acho que a gente teria que repensar mesmo a estrutura do nosso sistema tributário. Então, se desde 1990, 30 anos, nós estamos discutindo a reforma tributária, é porque há algo de errado mesmo com o sistema. Então, nós temos que mudar. Então, o que eu queria trazer para os ouvintes é que é algo um pouco mais complexo do que simplesmente dizer assim, precisa de reforma tributária. Que precisa, me parece claro, porque o sistema não deu certo. A gente tem que chegar a essa conclusão. Se tivesse dado minimamente certo, a gente não estaria falando a todo o governo de reforma tributária. Professor, pegando essa meada, no quadro atual de propostas do Congresso Nacional, o senhor mencionou que houve um substitutivo agora à PEC 45, mas olhando ali o que nós temos na mesa, eu vou destacar 3 propostas de reforma que estão na mesa. 2 realmente mais fortes, e agora nós temos o substitutivo que eu acho que aglutina essas 2, e uma terceira ali, que é uma proposta dos grandes municípios, dos maiores municípios brasileiros, capitaneada por eles. Então nós temos a proposta da PEC 45, que foi apresentada, salvo engano, pelo senador Baleia Rossi, com base na proposta do CECIF,
né, o Centro de Cidadania Fiscal, tem o Bernardo Api, né, que repensou ali, é uma mudança estrutural muito grande no sistema, ela é disruptiva, por assim dizer. Então nós temos essa proposta, que agora nós temos o substitutivo. Nós temos a proposta, que é da Câmara dos Deputados, a PEC 110 de 2019, que eu não me recordo quem é o deputado que assinou, mas é uma proposta que é a ressuscitação da proposta do deputado Rauli, que é aqui da região de Londrina, no norte do Paraná. E, finalmente, nós tivemos agora, neste ano, a PEC 46 de 2023, apresentada pelo senador Oriovisto, do Paraná, que é, na verdade, a proposta dos grandes municípios brasileiros, que é o Simplifica Já, que ela evita a unificação formal dos tributos, ainda que unifique o regime deles por normas nacionais, né? Uma ideia de simplificação sob a perspectiva do contribuinte, mas sem mexer estruturalmente no sistema, nas competências. Gostaríamos de ouvir o senhor sobre essas propostas, o que o senhor conhece delas, óbvio, né? Mas, assim, o que o senhor vê dessas propostas originais e também, se já quiser emendar e falar posteriormente aí, desse substitutivo, né? Que cria um IVA dual, fique à vontade, né? Já levando ali para o fio condutor da nossa situação atual. Bom, professor Carlos, primeiro deixa eu pedir desculpa aí por uma gafe de não ter cumprimentado o professor Elvio Flávio Leonardo, prazer em conhecê-la, certo? Eu comecei a falar logo na sequência, não estava olhando aqui para a câmera do Teams e depois me toquei dessa gafe. Então, prazer em conhecê-la, certo? Uma satisfação muito grande. Bom, deixa eu te falar o seguinte, eu tenho aqui uma ideia de que todos esses projetos, todas essas propostas têm algo em comum, que é de tentar resolver esse impasse dessa tributação dividida sobre o consumo, certo? E isso é um ponto positivo, porque de fato isso causa problemas para o contribuinte, certo? O contribuinte vai sofrer com conflitos de competência horizontais entre os entes federativos, entre municípios ou entre estados, e verticais, né? Município e estado, município e união, estado e união, e que acaba criando um custo muito grande. Isso também gera problemas aí para os estados, né, e municípios que acabam gastando dinheiro no judiciário com defesas, tal, né, acabam perdendo receita que prospectavam. Então, me parece que esse é um ponto que todos estão de acordo. Não há mais como a gente conviver com essa divisão na tributação sobre o consumo. O único problema é que nós convivemos com ela há mais de 50 anos. E isso acabou sedimentando uma estrutura financeira, política, que é de difícil superação. Então, quando todos nós temos que o sistema tributário, da forma como está, financiou o andamento do poder público dessa forma, mudar isso causa dificuldades. É por isso, veja, que eu percebo aí que essas propostas recentes estabelecem mudanças gradativas para que a nova estruturação não tome de surpresa com mudanças abruptas em relação ao que já está sedimentado. Mas é aí que começa um dos problemas, a meu ver, porque assim, falar em que o novo sistema vai entrar em vigor daqui a alguns anos, pode ser que daqui a alguns anos a realidade econômica já seja outra. E pode ser que isso não venha a entrar em vigor efetivamente. Então, eu particularmente, olhando para essas propostas, a minha primeira consideração, isso sem, obviamente, olhar para interesses políticos legítimos, questões financeiras, que são legítimas, mas me parece que não tem muito sentido estabelecer uma graduação na mudança do regime tributário brasileiro. Eu acho que isso poderia ser feito de uma vez só. E a estrutura tem que se acomodar para que a gente não dê margem para que essas alterações sejam alteradas. Então, mudamos o sistema tributário agora no papel, mas na prática só daqui a alguns anos, e isso vai, obviamente, estimular com que essas mudanças possam sofrer novas mudanças. Ou posso até não entrar em vigor, chegando a essa conclusão de que, de repente, não vai ser adequada a mudança proposta. Certo? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que tem que se colocar. O outro ponto é que esse consenso
precisa também ter uma resposta mais enfática, que é assim, nós temos como consenso que não dá para ter essa divisão dividida na tributação do consumo. Se não dá, então a gente tem que, de uma vez por todas, acabar com isso. Ou seja, eu acho que a melhor solução, tecnicamente falando, e veja, sem olhar questões políticas, sem olhar questões financeiras, nesse primeiro momento, chegar e dizer, então vamos unificar todos num único tributo. Claro que daí a gente até pode pensar numa tributação paralela, seletiva de alguns produtos, aí como você tem nesse substitutivo também, mas, sob o ponto de vista de uma tributação no consumo geral, ter um único tributo. Eu acho que aí seria o melhor dos mundos para os contribuintes, que não teriam problema de saber a quem responder do ponto de vista da tributação. Mas para isso funcionar, nós teríamos que olhar para o aspecto político e o aspecto financeiro. O aspecto financeiro no sentido de que estados e municípios não podem perder a sua arrecadação. Isso de forma alguma pode acontecer. E o outro lado que tem que se trabalhar é com essa competência para manusear a tributação, que envolve também a análise de questões regionais. Porque, veja, o ICMS aqui no Paraná, o ISS aqui de Curitiba, pode apresentar diferentes demandas do que em Londrina, o ISS, ou em São Paulo, ou Belo Horizonte, ou Salvador. Então, nós estamos acostumados com essa possibilidade de variação da tributação de acordo com questões regionais de cada ente federativo. Como que nós vamos solucionar isso? Talvez essa seja uma das grandes dificuldades, porque nós não podemos deixar de levar em consideração que o poder tributário está atrelado ao poder político. Então, assim, deixar ou retirar dos entes federativos, estados e municípios, a capacidade política de gerenciar as suas receitas é um problema. Então, por isso que, de repente, o que se está propondo aí é um sistema dual, como se fosse a necessidade de apaziguar essa questão da possível perda de autonomia financeira, no sentido de gerenciar as suas próprias receitas. Mas tudo isso se deve porque o nosso sistema está sedimentado há muito tempo nessa estrutura, em que conferiu um poder político para os entes federativos gerenciar suas receitas. Só que eu acho que não tem como a gente chegar àquele estado ideal de coisas, ou seja, uma unificação do sistema tributário, na tributação sobre o consumo, melhor dizendo, sem chegar e dizer o seguinte, olha, agora vai ser um tributo só e todos vão perder alguma coisa, vão ser sacrificados em alguma coisa nesse poder político de gerenciar as suas receitas. É muito difícil isso. Então, se de um lado nós precisamos mudar o sistema tributário, de outro lado, talvez o incômodo que isso esteja a causar seja essa dificuldade de dar resposta a essas demandas dos entes federativos como estados e municípios. E aí, assim, eu não vejo como a gente pudesse solucionar, a não ser, talvez, de repente, assim, voltar um pouco às origens. Pensando em voz alta, certo? Como assim voltar às origens? Porque a gente, se a gente olhar para trás, até a década de 90, o tributo mais importante eram os impostos. Aos poucos, a União foi percebendo que as contribuições conseguiam dar muita receita para ela, e a União começou a trabalhar com as contribuições de forma mais enfática do que com os impostos. Então a gente começou a ver aí contribuição sobre o lucro, contribuição PIS, COFINS, PIS, COFINS da importação, e de repente a gente percebeu que a tributação do consumo começou a ter um outro tipo de tributo, não só IPI, ICMS e ISS, mas também PIS, COFINS. Então, talvez, de repente, a gente que tinha 3 tributos sobre consumo, agora nós temos 5, com PIS, COFINS, de repente, uma forma seria de, já que a gente não consegue reunir todos os tributos num só sobre o consumo, pelo menos manter o que a gente tinha na Constituição originariamente, só esses 3, certo? Eu acho que isso seria menos complicado para os contribuintes. Mas veja, isso é assim, pensando em voz alta, certo? E sem olhar esse ingrediente que eu sempre digo que é extremamente importante, esses ingredientes que são o político e o financeiro. Então é uma difícil conjugação. Uma coisa é eu, como Otávio, como professor, querer dizer o que é melhor. O melhor dos mundos seria a gente ter um tributo só sobre o consumo. Perfeito. Isso vai dar certo? Não sei, porque é muito difícil, porque envolve aí interesses dos mais variados, todos legítimos. Então, veja, nenhuma dessas propostas está conseguindo propor isso, certo? Substituir todos esses tributos sobre o consumo
sobre um só. Então, agora, será que essas propostas estão acompanhadas, essas recentes, de estudos econômicos dizendo que vai simplificar o sistema, demonstrando que vai ter uma diminuição da tributação? Esse é um aspecto que a gente precisa analisar com calma. Queridos ouvintes, para esclarecer, porque o episódio vai demorar um pouquinho para chegar ao ar, nós estamos tratando da reforma tributária logo após a entrega desse substitutivo, né, a PEC 45, que cria o IVA dual, e aí já tem, assim, legitimamente, né, uma gritaria dos grandes municípios que se opõem, porque eles vão perder o ISS, e não há, né, segundo essa visão, uma compensação clara em relação à competência tributária. Há uma gritaria de setores econômicos que vão ter um aumento, aqueles, né, de prestação de serviço ou que não eram tributados, né, que vão ter um aumento da carga tributária. Então, nós estamos no olho do furacão, a gente não sabe como vai estar esse debate daqui a 3 semanas, não é mesmo, professor? Então, vamos esclarecer aos nossos ouvintes que tudo é muito dinâmico. Só para falar um pouco, né, dessa questão dos interesses individuais. Na semana passada, participei em Londrina mesmo de uma reunião importante do setor da construção civil, envolvendo todos os maiores representantes da construção civil, dos sindicatos da construção civil. Esteve presente o deputado Raul, né, que capitaneia a PEC 110, né, que participou ou foi englobada no substitutivo apresentado aí na semana passada, e o assunto era esse mesmo, a necessidade de tratamento específico. Eles entendiam que havia necessidade de tratamento específico. Da mesma forma, nessa semana, a própria OAB também fez isso. Ela encaminhou lá o secretário especial da reforma tributária, né, o Bernardo App, uma manifestação solicitando modificações, alterações relacionadas, inclusive, até a atividade dos advogados, a essa prestação de serviço. Né? Porque, justamente, nós não falamos em específico, mas há uma grande preocupação em relação justamente aos prestadores de serviço. Porque dizem, né, o professor Otávio colocou, né, que ainda não há nenhum estudo efetivo, né, e tudo mais. Contudo, nos bastidores se diz que nesse IVA, né, a alíquota chegaria a 25%, não é verdade? Então, assim, as pessoas que estão trabalhando, estão no dia a dia com a reforma, estão falando de uma alíquota nesse valor. Então, sim, a gente vai ter muita discussão ainda, vai ter muita conversa sobre o tema, e assim, a gente está fazendo um retorno, inclusive, né, Carlos, sobre a reforma tributária. Nós já temos, eu fiz uma pesquisa dentro dos nossos episódios, né, são 73 até agora, na data de hoje, né, que a gente está gravando, são 9 que tratam da reforma tributária já, lá no início, né, e agora a gente volta, porque o tema, né, está borbulhando e a gente precisa conversar sobre esse assunto, e é importante, né? E hoje a gente está sendo agraciado com as palavras do professor Otávio para iniciarmos esse nosso caminho sobre a reforma tributária, que, salvo engano, tem previsão, veja só, não sei, talvez, eu vou falar uma coisa aqui, quando o episódio for publicado, talvez não tenha acontecido, mas hoje a gente está gravando no dia 30/6, mas tem uma previsão de votação dia 7/7, são, né, a de afogadilho, coisa tá de afogadilho. Então é preocupante, as dificuldades todas que o professor Otávio colocou, não é? E inclusive as dúvidas que ainda pairam sobre a própria reforma, né, a proposta, a gente tem aqui uma semana, 7 dias para discutir, isso não vejo com bons olhos. Talvez a gente precisa de mais tempo, acho que é importante que a gente tenha mais tempo. Ô Elvio, eu acho que não sai tão rápido não, eu acho que vai dar tempo de publicar o episódio, né? Professor Otávio, tendo em vista que não podemos mais tomar seu tempo, né, o senhor tem agenda, eu gostaria que o senhor falasse palavras finais aos nossos ouvintes e a gente já vai se despedir. Tá ok, professor Carlos, professor Elvio, antes de fazer um agradecimento, eu queria deixar registrado assim, para uma síntese do que a gente conversou aqui. Eu acho que a reforma tributária é necessária, né? Isso já se demonstra pelas tentativas de mudança no sistema tributário desde o início da década de 90, que o sistema tributário, como está hoje na Constituição,
não agradou, né? Não agradou e não funcionou como deveria funcionar, causando problemas tanto em nível federativo como para os contribuintes. Há uma grande dificuldade de se achar um caminho, isso é sintomático pela dificuldade já há quase 30 anos de se acolher uma proposta, né? Então o caminho é difícil, cada projeto que se coloca é criticado, então muito possivelmente, se algum vier a ser aprovado, certamente vão ter muitas críticas, mas eu acho que hoje, mais do que nos anos anteriores, há um clima de aprovação. Como disse o professor Elvio, talvez assim meio no afogadilho, mas é que diante dessas tentativas já de quase 3 décadas de mudança tentativas frustradas, de repente talvez uma mudança com qualquer um desses projetos hoje seja positivo, né? Porque a sociedade tem que passar por esse gargalo. Talvez a sociedade tenha que ver que conseguimos aprovar uma reforma. Vai haver descontentamento na sequência? Vai ocorrer de termos debates por uma nova mudança? Talvez vá acontecer isso. Mas diante da dificuldade de acharmos um projeto ideal, que seja aceito por todo mundo, talvez a aprovação de um desses projetos que seja o que melhor o Congresso aceite, talvez seja a melhor solução. O feito, né, como se diz, é melhor do que o perfeito não feito. É isso que a gente diz normalmente. Então, de repente, vamos fazer, né? Não encontramos a perfeição, mas de repente vamos fazer. Isso dá um recado para o mercado, dá um recado aí para as instituições de que a gente passou por esse gargalo. Só depois a gente vai saber se é bom ou ruim. Mas nenhuma proposta até hoje conseguiu criar o sistema, uma alternativa de sistema perfeito, certo? Então, a gente não pode ficar esperando mais 10, 15 anos, porque essa espera, essa angústia por uma mudança tributária causa reflexo no nosso sistema econômico. Mas mais positivo ainda foi essa experiência aqui com vocês hoje. Muito obrigado por me convidarem, por poder estar aqui com vocês, conversar sobre esse tema. Eu espero poder continuar aí a falar sobre esse assunto mais vezes aqui com vocês em outras oportunidades, né? E estou sempre à disposição. Um grande abraço. Nós que agradecemos mais uma vez, e o senhor já está convidado para participar sobre outros temas também, tudo que o senhor gostar do direito tributário. Aqui é um espaço que o senhor pode divulgar suas ideias também para a podosfera nacional. Muito bem, professor, muito obrigado então, um grande abraço. Ouvintes, até o próximo episódio, e Elvio, as suas palavras finais, um grande abraço. Carlos, professor Otávio, só queria agradecer mesmo, deixar aqui o nosso agradecimento e fazer coro às palavras do Carlos, né? Que as portas estão abertas, que o senhor sempre esteja aqui conosco, né? Que possa também, uma oportunidade, estarmos presentes, né? Fazermos essa gravação aqui juntos, presentes. E é isso. Pessoal, o episódio de hoje foi sensacional. Atentem-se às palavras do professor Otávio, vocês vão aprender e entender um pouquinho dessa confusão que é o nosso sistema tributário, né, e a necessidade efetiva de reforma. Deixo aqui o meu abraço. Pessoal, estamos aí. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Spotify. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.